Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia, o nosso programa semanal de direito tributário. E esse programa vai ao ar, é o Tributologia número 166, que vai ao ar no domingo, dia 2 de abril de 2023. Que bom que você está aqui mais uma semana comigo para a gente falar de direito tributário, mas essa semana eu não vou falar de direito tributário, eu vou falar de direito financeiro. Essa semana eu vou falar um pouquinho do arcabouço fiscal que foi proposto pelo governo federal na última semana. E lembre-se, na verdade, na última quinta-feira, né? E obviamente só temos ali as normas genéricas ainda, precisando detalhar o que vai vir nesse arcabouço fiscal, nesse projeto de lei complementar. Mas efetivamente eu queria deixar claro, antes de começar a análise, que as minhas opiniões aqui serão meramente técnicas, sem absolutamente nenhum viés político, porque não é o meu objetivo transformar o Tributologia numa plataforma política, tá? Até porque eu não tenho nenhuma pretensão política, senhoras e senhores, mas efetivamente o Tributologia é informativo e é o assunto do momento, não tem como fugir do arcabouço fiscal essa semana. Mas bom, da onde vem essa história de arcabouço fiscal? Vamos voltar no tempo um pouquinho, lá para 2016, né, no período pós-impeachment da presidente Dilma Rousseff. E lá, a gente sabe que o impeachment ele se deu por um único motivo, né? Bom, tecnicamente falando, o impeachment se deu em razão das pedaladas fiscais que foram promovidas pelo governo federal à época, né? Que houve uma certa irresponsabilidade com os gastos públicos e essa irresponsabilidade resultou no impeachment da então presidente. Para evitar a gastança pública, foi criada uma ideia de gasto, de teto do gasto público, e essa ideia foi aprovada no governo Temer, né? Esse teto de gastos, ele foi previsto de modo a permitir que a administração pública ela não aumente os seus gastos para além da inflação, ou seja, o teto de gastos é a inflação do período, sendo irrelevante o aumento da arrecadação. E a grande crítica ao teto de gastos sempre foi exatamente esse engessamento do gasto público, né? E é óbvio, quando a gente fala de gasto público, a gente fala de eficiência, de moralidade, mas acima de tudo é importante lembrar, gente, e aí eu vou ser voltando um pouco aqui, né, lá nos bancos do curso de Direito, um pouco da filosofia do direito, lembrando dos contratualistas, né? Afinal de contas, o Estado ele nasce com um objetivo claro de manter a paz social, né? E a Constituição brasileira é uma Constituição que busca e que visa o desenvolvimento do bem-estar social e da dignidade da pessoa humana. A Constituição brasileira tem esse mote, tem esse viés, tem esse objetivo. E como a Constituição brasileira tem esse viés, é óbvio que os gastos públicos no Brasil eles são elevados. Primeiro porque o Estado se propõe a dar saúde, educação, segurança pública, ainda que isso não seja dado da melhor forma possível, mas efetivamente são os objetivos constitucionais. Então, o gasto público brasileiro é muito grande. E eu lembro de uma citação do professor Deplácio de Silva, quando ele traz o conceito de receita pública, ele fala que receita pública é todo ingresso nos cofres públicos que tem como objetivo fazer frente à despesa. Todo ingresso que tem como objetivo fazer frente à despesa. Então, a lógica do Estado é gastar para garantir o bem-estar social. Por isso que houve uma crise de identidade, né, nesse teto de gastos que foi criado, e cá entre nós, nenhum governo, nem o próprio governo Temer, conseguiu respeitar o teto de gastos, né? Mas, Gabriel, então me explica, como é que funcionava isso? O governo só pode gastar a mais, né, a inflação do período, e se aumentasse a arrecadação? Bom, se aumentasse a arrecadação, aumentava-se o superávit primário e isso era utilizado para pagamento da dívida pública, né? Ou seja, você não tinha possibilidade de fazer investimento mais. Acabou a possibilidade de investimento no Brasil e, obviamente, isso prejudica o social.
O governo Bolsonaro também não conseguiu cumprir o teto de gastos em nenhum momento, mas aí também existem outros elementos, né? Nós temos a pandemia, nós temos despesas públicas que surgiram em razão da pandemia. Enfim, é uma situação política um tanto quanto complexa que enfrentou o governo Bolsonaro. E além disso, né, tem toda uma oposição, toda uma... Enfim, são discussões mil que envolvem a parte política que eu não vou entrar aqui, mas efetivamente nenhum governo respeitou o teto de gastos. Isso é um fato, tá? Então, o governo federal eleito disse o seguinte: olha, precisamos rever o teto de gastos. Vamos, então, substituir o teto de gastos por um arcabouço fiscal. Não é um teto, porque eu não vou limitar um teto especificamente duro e inflexível, mas eu vou trazer uma regra um pouco mais flexível que permita que haja investimento público e, ao mesmo tempo, controle as contas do governo, né? Primeiro, foi legal a mensagem, né, trazida pelo governo federal quando apresenta o arcabouço fiscal por meio do ministro Fernando Haddad e por meio da ministra Simone Tebet, né, porque ele é ministro da Fazenda e ela do Planejamento e Orçamento, ou seja, Fazenda que arrecada, Planejamento e Orçamento que gastam e prevêem as receitas e despesas estão alinhados. Isso é muito bom, isso é muito importante. E a ideia é controle do gasto público e é controle e tentar tirar o governo do vermelho, né? Trazer o governo para o superávit primário sem efetivamente investir em despesas essenciais como saúde, educação, segurança pública e garantir que novos investimentos sejam feitos para desenvolver a economia, né? Então, qual é a lógica? A lógica do governo é já zerar o déficit público em 2024. Isso com um aumento de 0,5% do PIB, né? Aumentando esse gasto, aumentando essa arrecadação, você tem o déficit público zerado em 2024 de acordo com o governo federal, né? Eu acho que é um desafio, pode ser que consiga, mas efetivamente vai ser muito difícil. 2025 talvez, se seguir dentro de uma lógica, né? Mas enfim, a lógica agora é buscar o resultado primário, né? Trazendo superávit. Essa superávit é a busca por receitas maiores que despesas, né? Isso vai ser levado em consideração o percentual do PIB, ou seja, se as contas do poder público da União estiverem dentro da meta, vai ser como meta de inflação, como hoje é a meta de inflação, né? Vai ser possível a realização de gastos de até 70% do crescimento das receitas. Olha que interessante. Aumenta a receita com a arrecadação tributária em R$100, R$70 poderão ser utilizados para investimento. Eu particularmente achei muito interessante isso, que você mantém uma lógica de possibilidade de investimento que é necessário pelo Estado, e a pandemia provou isso. Não existe essa história de não pode haver Estado, o Estado é um escárnio. Gente, o Estado foi necessário, se não houvesse Estado muita gente morreria, já morreu muita gente, imagina sem Estado. Então você tem uma possibilidade de investimento, 70% do aumento da arrecadação, e você ainda resguarda 30% do aumento da arrecadação para poder pagar a dívida pública, para poder zerar o déficit, né? Para poder zerar o déficit orçamentário que está em 230, 240 bilhões de reais. É importante isso. Agora, se o resultado primário ele ficar abaixo da tolerância da meta, porque como é que vai ser, gente? Você tem uma meta de PIB definida, 0,5% ao ano, né? Aí, a partir dessa meta você vai ter uma banda que vai de 0,6% a 2,6%. Se você ultrapassa isso, peraí, gastou demais. Se gastou demais, se você tiver um resultado primário que tem mais gasto ou menor arrecadação, né? E essa banda vai, como eu disse, 0,6% a 2,5% ao ano, 0,6% a 2,5%, tá? Agora eu tô falando aqui, parece que eu falei rápido, acho que eu falei 2,6%, mas 2,5%, tá bom? Aí você vai ter o limite de gastos, que não vai ser de 70% no exercício seguinte. O limite de gastos vai ser de 50% no exercício seguinte. Um controle de gastos interessante, né? É um controle de gastos interessante. E aí você vai ter um piso para investimento público, né? Levando em consideração a lei orçamentária, que vai ser de 70 bilhões de reais, corrigido pela inflação do período, né?
A lógica aqui, gente, é muito simples. Mantém o resultado primário, que é o saldo entre arrecadação e despesa, não considerando o pagamento da dívida. Você mantém isso positivo dentro da meta definida, tá? E aí, estando dentro da meta, o governo pode gastar mais, não estando dentro da meta, o governo gasta menos. Essa é a lógica, tá? Gabriel, qual a tua opinião sobre isso? Eu particularmente acho que o teto de gastos precisava acabar, ele estava muito engessado, o teto de gastos realmente era muito ruim, foi ruim para o Bolsonaro, seria ruim para o Lula e é ruim para o país, né? Com esse arcabouço fiscal, você tem uma previsibilidade para os gastos. Os gastos passam a ser previsíveis, né? Isso dá segurança para o investidor. Você controla a trajetória de dívida, você consegue reduzir os juros, né? E aí você tem uma possibilidade também de aumento do gasto público conforme a arrecadação do governo. Aumentou a arrecadação, aumenta o gasto, aumenta o investimento. Agora, gente, assim, uma coisa é fato, né? Primeiro, o impacto imediato é praticamente nenhum. Se o governo conseguir igualar a receita e despesa em 2024, você vai ter um resultado primário de 0% do PIB, né? Você vai estar ali, enfim, já é uma vitória. Já é uma vitória, tá? Mas, lembre-se, tem que haver também uma composição de receitas, né? O Estado ele vai correr atrás de mais arrecadação, eu não tenho a menor dúvida, tá? E o plano do governo com esse arcabouço é você ter um superávit de 1% do PIB só em 2026. A dívida pública para ser estabilizada em 2026, que é o último ano do mandato do atual presidente, tá? Então você percebe que é uma regra de transição. E eu particularmente vejo que é uma regra que não é uma regra para o governo atual, é uma regra para o Brasil. E isso é importante, esse desprendimento é importante, sabe? O impacto imediato não tem, o mercado até reagiu positivamente, porque é um projeto bom, é um projeto de transição, é um projeto que estabiliza a dívida pública, é um projeto que equilibra o gasto público e ao mesmo tempo permite que o Estado invista, ou seja, haveria ali sim uma boa medida a substituição do teto de gastos por essa medida de arcabouço fiscal. Agora, gente, assim, cá entre nós, né? O aumento da arrecadação vai ter que acontecer. O poder público vai melhorar a eficiência arrecadatória ou o poder público vai criar mais tributo? Na apresentação do projeto, o ministro Haddad falou que não vai recriar a CPMF, mas ele vai mexer na regressividade do sistema tributário brasileiro. Será que isso representa uma mudança no imposto de renda? Será que isso representa de uma vez por todas o fim da isenção do imposto de renda para a distribuição de lucros e dividendos? Não sei. Mas uma coisa é fato. Se a lógica é você manter a capacidade de investimento de acordo com o aumento da arrecadação, pode ter certeza que a tributação vai ser impactada. A tributação vai ser impactada. E eu vou além. A reforma tributária não é para reduzir tributo. Eu sempre disse isso e agora fica ainda mais forte. Tá? A notícia boa é, o arcabouço é bom. A notícia ruim é, o governo, obviamente, tem uma saída. Em vez de segurar o gasto, o que ele vai fazer? Aumentar a receita. E para aumentar a receita, o que ele vai fazer? Porrada no contribuinte. Então, a gente tem que aí botar as barbas de molho e esperar as cenas do próximo capítulo. É óbvio que eu estou discutindo assunto em tese, né? A gente tem que ver se o Congresso vai aprovar esse projeto de lei complementar para substituir o teto de gastos. A lógica é tirar isso da Constituição. Enfim, então efetivamente vamos esperar as cenas do próximo capítulo. O mercado reagiu bem, espero que haja um debate sério no Congresso para que esse teto, ou melhor, para que esse arcabouço fiscal avance e traga mais investimentos para o Brasil. Bom, fugi de tributário, mas eu acho que o assunto é atual, né? De qualquer forma, ele resulta no tributário, porque a arrecadação vai aumentar, pode ter certeza que a gente vai ver em breve medidas tributárias focadas nesse aumento de arrecadação. Aguarde. Gente, se você gostou dessa tributologia, dá o seu like, vai, curta, compartilhe, porque o objetivo é fomentar o debate. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho e semana que vem tem mais tributologia. Um beijo, galera, e até a semana que vem. Tchau, tchau.